Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Anunciaram que você vai assistir esse podcast, mas está no ar mais um Funes Podcast. Para sua alegria, para a alegria de Jesus e para nossa alegria também, galera. Galera, hoje eu tô com um convidado aqui muito da hora. Conheci ele através de uma célula, se eu não me engano, mas foi. Você vai ver que tem muita história boa. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu preciso falar dos nossos patrocinadores da vez. Galera, a Dream Skate Shop, que tá colando com nós, tá somando conosco aí. Mano, tem uma. Esqueci o nome. Coleção nova que vai sair, não sei se esse mês ou mês que vem aí, que tá muito da hora. Eles já jogaram umas camisetas aí na nossa aí. Já estão aí, já tá aí nos bastidores as camisas, mas, cara, você tá precisando de roupa, peça de skate, boné, touca. Mano, lá tem um lifestyle completo, urbano, um lifestyle muito da hora. Se você tá precisando de alguma coisa, vai lá. O QR Code tá aqui, o site vai estar aqui embaixo. Você é de Franca, o endereço da loja vai estar aqui embaixo, certo? É lá no centro, na Major Claudiano. Eu não sei o número. Vou aprender esse número aí. E também conosco, novamente, Bagnarelli Personalizados. Se a minha produção não me lembra, eu ia falar outro. Mas desculpa, irmã. Mas ó, se você está precisando de caneca, agenda, alguma coisa personalizada, endereço, telefone, Instagram, vai estar tudo aqui na descrição. Então, galera, vai lá, dá uma moral. Tenho certeza que, ó, tem muita coisa bacana lá para você presentear, para se presentear. Certo, família? Então, sem mais delongas, quero apresentar o meu convidado da noite, do dia, da manhã, da tarde, eu não sei. Gustavo, nosso Gustavo Rosa, né? Gustavo Rosa. Gustavo Rosa, meu Gustavo Rosa. brother, meu parceiro. A gente tem que ficar mais perto nós dois, hein? Vou ter Estamos que. precisando marcar um Mas, trampo mano, junto. se apresente aí, fique à vontade. A casa é sua. Obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui, né? Primeiro podcast que eu tô Aí participando. você vê, ó. Se Deus quiser, primeiro de muitos, né? Glória a Deus. E aí a gente se conheceu lá se eu não me engano, foi na cela na casa da Isadora, não foi? Foi, tu tá ligado lá no Marcelo que nós E fez aí eu lá. fui tocar lá, o Espírito Santo desceu Lá e já foi. conectou, né? Eu sou o Gustavo, né? Pra quem não me conhece. Faço parte da Igreja da Bola de Neve, né, de Franca, Pastor Ricardo. E tenho aí 23 anos, né? 23 ou 22, gente? Nós Aí. estamos em 2022, eu vou fazer Pergunto 23. pra Olha assistente só, barra minha assistente namorada tá ali. aqui para me ajudar hoje, né? Pra não cometer nenhum erro aí. Não é uma gafe. Tenho aí 22 anos, né? Faço parte do Ministério de Louvor lá na igreja. E é isso, estamos aí pra somar no reino, Aí pra você ver, na galera. medida do possível. Hoje vai ter um bate-papo aqui. Você que é músico, senta que lá vem história. Amém, história. Mas antes da gente continuar, a gente sempre tenta deixar o mais online possível isso aqui, pra galera participar. Gu, Perfeito. ali, ó, ó, vai ter uma caixa de pergunta. Participa aí, galera. Fica só vendo os stories, não. Interage aí, ô povo de Deus. Pelo amor de Deus. É isso aí. Faça a pergunta pro Gustavo, que ele vai ter a. Nós vai selecionar também, não vem com pergunta aleatória, não, viu, gente? Nós vai selecionar e a gente vai falar aqui Pode ao mandar. vivo gravado, certo? Gu, mas vamos lá. Vamos lá. Gu, como é que iniciou a sua. Você já veio de berço evangélico? Você já foi com o tempo? Como é que é a sua trajetória com Cristo aí? Vamos lá, vou contar a história. É, os meus pais já são, né, evangélicos. Quando eu nasci, eles já iam na igreja. E então sempre fui. Sempre fui. Só que daquele jeito. A mãe arrastando, ia. Escola dominical, não queria ir, mas como a mãe ia, falava pra ir e tudo mais. E na igreja Assembleia, né, do meu bairro mesmo. Então, os meus pais sempre foram lá. E ali até os meus 13 anos sempre fui. Tava na igreja meio de semana, domingo de manhã, domingo à noite. Só que até então só ia, né? Mas foi um período muito bom porque me trouxe uma estrutura, né? De bíblica, de palavra de Deus que me fundamenta no que eu sou hoje, né? E no que eu vou me tornar.
E aí eu fui, né, na igreja aí com os meus pais arrastado, Arrasta. arrastado Venha, daquele jeito, ia. vamos. E assim, durante 13 anos, experiências com Deus foram muito poucas, né, que eu era pequeno, muito poucas. Se eu não me engano, foi uma experiência com o Espírito Santo que eu tive nesse período, que eu nem sabia o que estava acontecendo e tudo mais. Inclusive, não foi nessa igreja, né? A primeira experiência que eu tive com Deus, assim, eu tinha uns 7 anos, num retiro, que meu pai foi convidado para pregar, né? E, e aí era de outra igreja e tudo mais. Meu pai foi Seu pai é convidado, pastor? não é pastor, Só foi convidado mesmo. exatamente, só Ah, foi é uma convidado. pessoa de Na Deus época ali. ele era diácono, né, na igreja, Entendi. e às vezes ele recebeu alguns convites para pregar em alguns lugares, né? E aí nesse retiro que ele foi convidado, a gente foi eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe. E Retira. tamo lá de boa, retirão, né? E aí teve a hora do mover, né? Após a Nossa, palavra. mano, retira E aí a galera foi entrando no mover e tudo mais. E eu ali, só de eu estar naquele lugar, eu lembro que eu comecei a chorar. Chorar muito, chorar muito, chorar muito. E minha perna tremendo. E eu normal, assim, tipo, eu não pedi pra que nada daquilo acontecesse. Só de eu estar inserido naquele lugar, né? E eu fui tocado pela presença de Deus. E aí aquilo passou e tudo mais. Depois, teve outro retiro, né, da igreja, que eu senti a presença de Deus também. Mas continuava naquela, não buscava, entendeu? Eu não falava, vou ler a Bíblia hoje, vou orar hoje. Só ia na igreja por ir. Mas assim, você. Vamos partir. Você falou que você não buscava, você era muito novo, né? Isso. Você não buscava porque você não queria. Eu creio que sua mãe e seu pai devia ter dado do caminho. Ou você, tipo, não tinha nem Aham. curiosidade, Não tinha assim. curiosidade, não Tipo, queria, não me interessava pelo tô assunto. aqui, só Só ia na força. igreja por ir mesmo. Foi isso, mano, basicamente isso. Até que ali, quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos, vendo vídeo da internet e tudo mais, aí eu assisti um vídeo que a pessoa que tava falando, né, ela falou do Espírito Santo. E aí me marcou, né? Vixe, aí aquilo mudou a minha cabeça. E aí ele indicou um livro. E aí eu não sei porque aquilo queimou no meu coração e eu fui inventar de ler esse livro. Aí dali pra frente, inclusive deixei a indicação, gente. Bom dia, Espírito Santo. Ah, isso daí Eu é. creio que todo mundo que tá aqui Se não leu, já ouviu falar, já ouviu já. falar, e se não leu, tem que ler, porque vai mudar, assim, o relacionamento com Deus, né? E nesse período também foi quando eu comecei a tocar, né? Aí já E aí já entra em despertou. outra história, né? E aí já foi vinculando uma coisa com a outra. E vamos só, aquela, você falou lá daquele primeiro contato com Aham. Deus ali que você teve, o que que você sentia ali? Você ficava ali só, tipo, o que que tá acontecendo, né? Por que que eu tô chorando? Aham. Porque tem essas, né, mano? Sim. Cara, como eu era novo, eu não discerni. Eu sabia que era Deus, mas eu não pedi, eu simplesmente estava ali. Cara, eu não pedi, falar, Deus, me toque, eu não busquei, eu não cantei, eu só estava ali, só de eu estar presente. Só que todos que estavam ali naquele lugar, eles estavam cheios da presença de Deus, estavam sentindo, até meu irmão chorou e tudo mais, a gente estava lá chorando. Caramba, mano. E aí terminou, a gente continuou a vida normal. É maluco, né? Eu, assim, a primeira experiência que eu tive, eu não lembro como, ao certo como foi, mas eu lembro quando eu tinha 12 anos, mano, eu tava muito crente, mano. Com Aham. 12 anos eu tava muito Já crente. tava Nossa, eu voando tava no muito crente, espírito. mano. Aí eu Legal. tava tão crente que aí eu fui até batizado no Espírito Santo com 12 anos, assim. Pá, falei, nossa, eu tô crente, mano, eu tô Tô muito crentão. crente, mano. Aí, pá. Aí, só que depois disso, mano, parece que eu afastei da igreja de uma tal forma, mano. E eu lembro como é que foi certinho, assim, só que depois disso aí eu não lembro mais nada, assim. Eu só lembro que Aham. eu, tipo, não quero mais saber de igreja. Foi só uma Tipo, só experiência, é igual foi. eu, tipo, Falei, senti nossa, dessa mano. vez e depois continuou normal. Até que chega o período que o cara realmente ele vai buscar, né? Aí que ele já. Aí já são outras experiências e tudo mais. O livro te deu essa base, você falou do Bom Dia Me Espírito deu Santo. muita, me deu muita base. Porque assim, quando a gente vai na igreja, tem assuntos que não são tratados, né? Um exemplo sobre a intimidade com o Espírito Santo. Entendi. Entender
entender a Trindade, entender que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele tá com você do seu lado, ele é aquele que tá mais intimista. Essa noção eu não tinha, entendeu? Para mim, Deus ele estava sentado num trono e eu estava aqui na Terra. Tava muito distante, né? Exatamente, estava completamente distante, né? E esse livro ele me trouxe essa base. Falou, cara, Deus está aqui do seu lado agora e você pode conversar com ele, você pode sentar aí no seu quarto, em qualquer lugar, falar, Espírito Santo, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Queria aprender sobre isso, numa Nossa. conversa como a gente está tendo aqui agora. E as pessoas, você falou até um negócio engraçado, tem vezes que a igreja mistifica, assim, né, mano? Sim. Tipo, as pessoas não tratam esse assunto da forma que deveria ser tratado, né? Aham. Porque eu já tive essas noções, assim, tipo, Deus tá muito longe, Espírito Santo vem só algumas vezes, Ele é um fogo, ele é é. o cara que faz você orar em línguas. Nossa, E aí isso daí não é uma verdade, né? Ele é muito mais que isso. Ele é um amigo que tá ali do seu lado no dia a dia, cara. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei louco. Tipo assim, eu puxava a cadeira lá na cozinha de casa e falava, vamos conversar. Aceita aí. Eu ia trabalhar a pé, ia conversando e tal. Teve um dia que eu falei, não, pega na minha mão aqui, Espírito Santo. Tô aqui andando e Me foi guia, bem. me guia, Espírito Aham. Santo. E eu lembro, eu chegava no serviço assim, quem trabalhou comigo aí, se tiver dois parceiros lá que trabalhavam comigo, se assistir esse vídeo vai lembrar certinho. Eu falava assim, ó, cara, vocês não sabem quem acordou comigo hoje. Aí os caras, vixe, ele dormiu com a menina. Cuidado, você vai falar, ela. Aí, vocês não sabem quem que acordou comigo hoje. Aí os caras, vixe, mano, como assim? Aí fala, o Espírito Santo acordou do meu lado hoje, vocês acreditam? Aí Os caras já os rachavam, caras já já. achavam o bico. Nossa, mas isso é É importante. bem Acho que dessa o vibe. Espírito Santo tá sempre perto, assim, e trazer. Isso que eu já fiz também, mano. Lá em casa, assim, ó, se um dia você tiver a oportunidade de ir, você já foi em Acho que casa? não. Porque eu nem sei quem que vai lá em casa, tanta gente que passa lá em casa. Aí, assim, ó, tem uma cadeira assim na sala e tem uma de frente, assim, então, tipo, de frente. Aí, tem vezes que eu coloco assim, aí eu olho pra cadeira e começo a conversar com a cadeira, assim, tipo, se tivesse. Sim. Aí eu fico. Aí depois eu falo, mano, ou eu sou muito louco, ou eu sou muito crente Nossa, mesmo, se mas você lembra? é muito crente, Nossa, cara. mano. Você é muito E aí a crente. gente começa a conversar, mano, e eu falo pros meninos, eu falo. Pra aquele jovem ali, ó, eu tava com ele explicando os negócios ali. De Espírito Santo, eu falei, mano, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo você tem que convidar ele, você tem que Sim. tratar ele como uma pessoa, não é uma coisa distante, é uma coisa que. Aham. Até nos cultos a gente fala, ó, Espírito Santo, seja bem-vindo, e Espírito Santo começa a mudar essa atmosfera. Sim. Porque eu creio, não sei se você também pensa assim, que o Espírito Santo é uma pessoa e você tem que convidar ela a entrar. Se você não Exatamente. convida ela a entrar, ela não É, vai ser. o Espírito Santo, ele é sutil, né? Ele é... Assim, ó, vou falar aqui, né? Vou Mais ou falar. menos uma espécie de revelação que eu tive, né? E entendimento da Trindade, né? Dessa distinção, né? Que Deus, ele é triuno. Então, a gente tem o Pai, né? Que Certo. é o Deus Pai que está sentado sobre o trono. A gente tem o Filho, que é Jesus que foi enviado, e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é como se fosse, tá, gente? Não, ele é como se fosse uma espécie de um papel da mãe. Se você analisar assim uma mulher, né, uma mãe, ela é quando você tem a mãe com o filho, ela talvez o pai é aquele que corrige, e a mãe ela vem com aquela sutileza. Com os conselhos, né? Exatamente, de uma maneira mais amorosa, mais carinhosa, Entendi. certo? Então, é mais ou menos isso. E é mais ou menos que a função da mãe, uma função mais sutil, inclusive uma função mais intimista. E assim, quando Jesus esteve na Terra, né, o Espírito Santo, ele é como se a mãe tivesse participando ali, cuidando e dando a instrução para ele. É muito louco isso aí, E né, mano? mais uma, olha Nossa. aqui, toda a história, né, como se ela fosse montada para que o Filho, né, fosse glorificado. Quando Jesus ele está subindo ao céu, ele fala que ele vai enviar o Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, né? Que no caso é ele. Então, tudo que o Espírito Santo faz em nós, ele não tá falando, tipo assim, dele.
Você vai me Sim. entender. O Espírito Santo ele não está falando, olha, eu sou sutil, o papel dele é te revelar a Cristo. Então é como se a mãe tivesse apontando para o filho, o pai apontando para o filho, porque o pai e uma mãe, ele quer que o filho se- Vai pra frente, exatamente. vai. É mais ou menos a função da família. Eu entendo que ela funciona assim, basicamente assim. Então, o pai e a mãe, entre aspas, né, que é o Espírito Santo, estão apontando para o filho ali, que é o caminho, a verdade, a vida. O Espírito Santo Consolador, Exatamente. ele, mano, nossa. A gente fala assim, eu entendo essa cronograma. Ah, eu nem sei falar, gente, eu tento falar bonito, só dá ruim só. Mas tipo, espécie que você Aham. colocou, assim, de uma mãe materna e tal. E, mano, a gente temos que entender isso, sim, tipo, de uma forma também de. O Espírito Santo, mano, ele tá a todo momento conosco, que nem a gente falou. E ele vem, que nem você falou, consolando com amor e tal. Quantas vezes eu e você nós já não ouviu assim, ó. E é muito que nem o papel de uma mãe mesmo, assim, tipo de, ó, leva o casaco que vai estar frio. Sim, mano. Aí você Aham. vai e não Faz leva. muito Aí, sentido. tipo, mano, você, mano, passando frio. Leva o Aham. guarda-chuva. Mas, mano, tem nenhum negócio assim. E ele fala desse jeito, né? Fala, Fala, vai por aqui. Não fala nossa. isso. Fala isso agora. Tipo, um negócio mais intimista, né, Que velho? nem quando eu Uns falo pros detalhes. moleques essa questão de palavra profética, de, sabe, agir no sobrenatural do Espírito Santo, tá agindo no sobrenatural de Deus. Porque às vezes ele coloca umas palavras pra você, pra falar pra outra pessoa. Vai lá, fala isso pra pessoa que ela tá precisando. Aí você, ah, não, é coisa da minha cabeça, eu não vou falar, não. Aí você não fala, a pessoa depois, nossa, tava precisando disso aqui, isso aqui. Isso era uma Falo, questão. mano, mano, da hora você deu, da hora Sim, sim, mano. eu não sei nem o Essa nome. Analogia, analogia, né? Essa isso, visão, analogia, esse essa modo visão. de Foi enxergar. da hora, mano, da hora. Top demais. Gu, e quando que você pegou assim, você é músico, né, mano? Sim. Você é um levita. Aham. Quando que a música encaixou na sua vida, assim, depois de tudo que você passou, assim, de tudo quando era menor, Sim. assim, né? Cara, assim, vou contar a história de como que eu cheguei, né, a me envolver com música, né? Um dia eu tava voltando da escola e um amigo falou assim, né? Cara, amanhã chamei ele pra jogar um futebol. Vamos jogar futebol amanhã. E aí ele falou, amanhã eu tenho aula de violão. Aí eu falei, cara, mas que aula de violão que é essa? Perguntei, né? Ele falou, não, é ali e tal, é de graça, é só ir. Aí eu fui. E aí eu apaixonei, cara. Você tinha Cheguei quantos na. anos? Eu tinha 13, 13? 13 anos. Caramba, mano. Eu tentei tocar violão, não deu Eu certo. tento. Não, Negação. se pegar firme, vai. Se pegar firme. Eu sou muito ruim, mano. Eu toco só É, campainha e olha lá. é. Nossa, eu sou muito ruim de negócio de música, mano. Às vezes não é o que Deus tem, né? Às vezes não é o Deus, eu que já Deus sei o que o quer. senhor me quer. Mas aí, mano. Aí, fui nessa aula, apaixonei. E nesse mesmo tempo, meu irmão tinha começado também uma aula. Só que era pago, né? E aí eu fui nessa gratuita. Fui uma aula. Na outra semana, como era um esquema público, acabou as aulas. Ô, louco, você foi tipo na Aham. última, assim. Aí, tipo, entrou de férias, uma coisa tipo essa. Aí, nisso, minha mãe viu que eu gostei do violão e tudo mais. E aí, o meu avô tocava viola e violão. Ela foi lá e buscou o violão do meu avô e trouxe pra mim. Aí, eu, na internet e tudo mais, fui sozinho ali buscando aprender. Porque, cara, quando você gosta, assim, o negócio bate. Nossa, é verdade mesmo. Você fica louco, cara. Você não mede esforço. Tipo assim, quantas horas eu vou gastar? E na época eu só ia na escola, então o violão tava ali. Chegava da escola, de tarde, ligava o YouTube, ia pegando ali Thales Roberto, Eli Soares, Ixi, mas e ia então você foi, fuçando. tipo, na garra Fui mesmo, na assim. garra. E aí, depois o meu irmão ainda parou, né? A gente fez até umas 2 aulas pagas com um cara lá, só que não deu muito certo. E aí eu fui na garra no YouTube mesmo e Deus honrou, né? Até hoje, assim. Hã? Até hoje. Tipo, você Sim. nunca teve aula, Não, nada? fiz algumas aulas de canto, né? Fiz Caramba. algumas aulas, mas Vai soltar quando o eu. gogó aqui. Aí. E foi isso, cara. Foi o YouTube. Ixi. Foi o YouTube. E, mais um ponto, tem que honrar a vida de um cara que participou. Tinha um cara na minha sala que ele tocava, né? E ele era bem do reteté, né? Tocava uns forró. Os corinhos.
E assim, como nós dois ali éramos evangélicos, né? Na sala a gente trocava ideia da Bíblia e tudo mais. De tarde ele me ensinava também alguns dias. Então eu ia pra casa dele. Cara, foi bênção ele na minha vida. Nossa. E assim, não só na música, ele me ensinava, puxava assunto bíblico que eu não tinha essa vibe, assim. Ficava falando de Bíblia na minha cabeça. Vamos orar, vamos jejuar. Eu falava, mano, você tá doido. Eu só quero tocar, É, cara. eu só Tá quero rolando, aprender. mano. E, inclusive, o Eric, se ele ver esse vídeo aí também, Você vai. cara, obrigado, obrigado. E aí, você pegou, mano, e aprendeu, tipo, aprendeu. Aprendi. E aí, como é que foi? Porque eu gosto muito dessa questão da música, eu gosto muito de ensinar os moleques, principalmente o pessoal do louvor, por que eles estão fazendo ali em cima, pra que eles estão fazendo. Eu não sei tocar um acorde, mas eu sei, tipo, mano, ensinar, falar pra eles, tipo, o que que tá acontecendo, Uhum. a hora que o Espírito Santo vem, a hora que ele já não tá mais e você ainda continua. Aham. Tipo, mano, eu fico. Os caras, mano, mas você não toca nada. Eu falei, mas não é porque eu não toco, eu não posso ensinar vocês, Exatamente. né? Ah, e aí, como é que, tipo, mano, foi se destravar assim com Deus? Você conheceu mais Deus, menos Deus? Como é que foi assim? Cara, é diferente quando você toca. Não vou falar a música do mundo. Outras músicas e quando você toca uma música pra Deus. Vou falar outras músicas e quando você toca uma música pra Deus. Quando você tá ali com o seu coração, né? Às vezes você nem tá com o coração, mas a música tá ali falando dele, ele vai entrando, porque você tá declarando as coisas. Às vezes você não tá nem com. Quantas vezes, cara, eu nem tava com o meu coração em Deus, eu só queria tocar. E aí, através das palavras que estão sendo declaradas, o ambiente vai mudando. E aí Verdade. ele vai se achegando. Então, cara, pelo fato de eu ter sido criado na igreja, esse Eric ficar na minha cabeça, vamos orar, vamos jejuar, e ele só me ensinava louvor, eu fui nessa. E fui nessa de só. E também meu pai falou, né? Falou, cara, você só não pode ir tocar no sertanejo. Porque Só isso. De resto tá valendo. não só, tipo, ele não quis dizer isso, não só. Não, Você só não brincadeira. pode sair dessa cultura, né? Do reino, né? E de buscar a presença de Deus. Porque ali foi, quando eu comecei a aprender, foi ficando meio que notório que Deus tinha alguma coisa, né? Nossa, Tinha um chamado ali específico. exatamente. E aí ele deu essa instrução, e aí depois disso também eu nunca me interessei. Voltando à nossa pergunta, através das músicas que eu cantei, eu aprofundei muito o meu relacionamento com Deus. A música, ela me levou num nível que eu não esperava, ninguém imaginava. Minha irmã esses dias, cara, eu nunca imaginei que você ia mexer com música, que você ia cantar. Nossa. Então, só pelo fato ali de eu estar tocando, eu me aprofundei muito em Deus e já hoje eu já entendo que é muito mais Ele do que sobre a música. Já. Aham, Esse negócio eu falo assim que a música, mano, ela tem um poder muito grande, assim, né, sim, mano? Não sei se você conhece a Zoe Lily. conheço. Mano, ela fala, tem alguns depoimentos dela que ela fala que fez várias músicas assim com depressão, mano. Eu vi ontem um vídeo dela sobre Mano, depressão e ela falou isso. falei, mano, como é que Deus é? Tipo, Deus age assim, mano. Deus deu várias letras pra ela, tipo, num momento da vida dela que ela tava mais, Uhum, tipo, mais caótico, assim, tá sim. ligado, mano? E esse é o poder, né, mano, da música, assim. Cara, é, vamos falar assim sobre adoração, né? Adoração não é só a música, mas a música, assim, o louvor, ele é uma forma de adorar e é uma forma muito poderosa. A adoração não se resume só à música, mas ele é a música, né? O louvor, ele é uma forma muito poderosa. Nas guerras lá em Israel, a linha de frente eram músicos tocando tambores. Cara, tem vezes que você tá abatido, Verdade. você, às vezes você coloca uma música e aquilo te traz vida. Agora você imagina, quando eu tô numa situação difícil, você vai ali e começa a tocar, você tá com o coração duro. Não é na hora, às vezes é na hora, mas você vai tocando, é como se fosse quebrando assim, ó. O mar vai abrindo,
as coisas vão clareando, você vai entrando na presença de Deus, as coisas vão mudando, cara. Show. Aquele versículo que fala que Deus habita em meus louvores. Então, peraí, então se eu fizer um louvor aqui, Deus vai vir aqui. Exatamente. O negócio é forte, né, mano? Você falou um Exatamente. negócio de som de tambores na guerra, assim, mano. Eu fico imaginando, às vezes, né? Às vezes eu briso, né? Jesus vai voltar. Pô, aí, beleza, né? Aí depois Jesus vai voltar novamente pra julgar a galera, isso aqui tem. Aí eu fico imaginando Jesus voltando assim, A pá, trilha mano. sonora É, eu fico tipo, mano, não vai ser uma trilha sonora, tipo, Spirit, né? Vai não vai ser, ser. tipo, mó Vai barulho ser. de guerra, um bagulho mó. Falei, Exatamente. que, mano, vai ser mó louco, mano. Eu quero Aham. estar ali do lado de Jesus ali só. Sim, mano. O negócio vai ser. É, mas, mano, imagina, tipo, mano. Sim. Ou, é, os anjos, eles estão cantando agora. Exemplo, os serafins estão lá cantando incessantemente, né? Não tem, eles não estão na nossa realidade de tempo aqui, igual a gente tá, mas na eternidade eles estão cantando. No céu, eu acho que o que rola lá tem tudo uma trilha sonora. O céu vai ser que nem Eu filme acho. de. Aqueles filmes de. Aquele filme que é como musical. É, com Vai certeza. fazer o almoço, tá cantando. Tem um som, tem É, alguma coisa você rolando começa ali. lá. Já começa a cantar lá, Aham. fala, mano. Não, nossa, que Mas é, loucura, cara. mano. E é algo criado por Deus, né? É É algo criado verdade. por Deus, assim. Não tem o que falar. Veio do céu. Veio do céu. Talvez algumas artes não tenham esse privilégio, né? Mas a música ela é citada, né? De Lúcifer, anjos cantando, tudo mais. Se a gente parar pra pensar, um dos motivos que o diabo mais odeia nós é esse motivo, né? Sim, Porque se você parar pra pensar, numa igreja onde as pessoas mais são atacadas é o ministério de louvor. é o ministério de louvor. Tipo, é o ministério de louvor. Primeiramente, quando o diabo quer estragar uma igreja, primeiramente ele Ele começa. começa no louvor. Primeiramente, assim, eu creio eu, assim, tem uma ordem. Ele começa, tem um pastor. Se o pastor tá firme, tentou, não conseguiu, ele vai na família do pastor. Se na, aí, tipo, beleza. Só que aí ele também vai, mano, dentro da igreja, no ministério de louvor, primeiro, mano. É, Depois vai partir para as lideranças. Mas por quê? Porque o ministério de louvor é onde que, mano, cara, é onde abre a Deus. porta, abre Exatamente. as coisas, tipo, É a mano. chave, tipo assim, todo culto começa com louvor. É como se fosse a chave para abrir ali a, a- o céu para a presença de Deus vir, para Deus liberar aquilo que ele tem para a igreja. É muito sério isso, né? É, cara, ontem a gente estava num período de adoração lá na igreja. E, e aí é incrível, mano. Quem é ministro aí vai saber. Você começa a tocar. Geralmente você tá sentindo um ambiente natural. E aí, às vezes, se você. Às vezes vem seta na sua cabeça, cara. Às vezes você, nossa, esse som tá ruim. Você tá. E ali você precisa entender que no primeiro momento, eu entendi isso recentemente. No primeiro momento, quando você vai começar a ministrar adoração, você precisa executar um combate. Executar um Nossa. combate. Porque. Pra mudar o ambiente. E às vezes você vai ter que ministrar ali, você vai ter que orar em línguas, você vai ter que soltar a voz, gritar, e buscando a presença de Deus na marra, na marra. Até que a hora que você abrir os olhos, assim, você vai ver o ambiente transformado. É incrível, mano. É Eu incrível. imagino mesmo. Ontem eu tava ali e falei, mano, mas não tá indo, a galera tá meio apática. E aí eu Você fui, começa até, fechei o tipo, se olho, falei, não, cobrar, né, Deus, vai. mano? É, exatamente. Fechei o olho, Deus, o senhor vai vir aqui, aí começa a fluir. Você tem que se concentrar, se conectar. É uma missão ali, você tem que entrar na presença de Deus, cara. Você tem que buscar Ele, conectar sua mente com Ele e ir rompendo. Até que a glória venha e você flui. Nossa, eu vou entrar no assunto agora, Gu, que você começou a falar, eu já vi um negócio na minha Ah, cabeça, assim. Os assuntos aqui é assim, ó. Mano, a questão, você falou, realmente, eu acho que o ministro ali, a pessoa que tá ali, os músicos que estão ao redor dele, tem que estar, tipo, numa conexão, tem que estar ali juntos, né, num só uhum, propósito. Só que tem uma coisa, mano, que eu falo muito pros moleques, mano, que é a questão da santidade, e da pureza, mano. uhum. Isso aí. Tá ligado, mano? Porque eu assim, é meu modo de pensar, assim, meu modo que eu creio que é uma coisa biblicamente e a Aham. gente acha, mano, quando você tá ali, você olha pros caras ali do louvor, mano. Aí, por exemplo,
você vê um cara lá, você sabe a vida do cara, que ela é tudo torta, mas ele tá lá em cima do altar, mano. Automaticamente, a pessoa que tá lá embaixo, ela desconecta, mano. Sim, Porque ela já não tá mais pensando em Cristo, ela já tá pensando nos erros das pessoas e o que que a pessoa fez pra estar ali. E, tipo assim, a misericórdia de Deus tem que vir muito forte. Por isso que o diabo atenta muito isso. Eu queria até saber de você, assim, tá ligado? Quão importante você acha que é? Eu creio que é muito de suma sim, importância, sim. mas a pureza e a santidade em cima do Aham. altar, tá ligado, mano? Sim. Cara, primeiro ponto, no mundo espiritual. Primeiro ponto é, assim, a santidade, né? É você buscar. Não é ser. A santidade, cara, como que eu entendo? É o seguinte, não é você ser perfeito, que é impossível. Você não pecar. É, Mas aí que tá o ponto. Se você pecou, o Espírito Santo falou no seu coração para você não fazer mais isso. Se você não ouviu a voz dele, é porque você está desconectado. E aí, se você não ouvir ele falar, e aí amanhã você cair num. E aí você. De novo. Aí de novo. Você já se desconectou, porque ele não tá falando mais no seu coração. E você não tá nem tentando melhorar. Você não tá nem pedindo para ele, Espírito Santo. Tira isso, eu não quero mais cometer isso. Isso aí, cara, você já tá desconectado da presença de Deus. é verdade. Você não vai conseguir. E aí, isso aí, vamos supor que o cara já caiu numa dessa. Aí daqui a pouco, ele tá lá mantendo aquele estilo de vida, no pecado. Aí as pessoas vão ver. Agora não é só o mundo mais espiritual que tá vendo. Então ele já perdeu lá no mundo espiritual, agora ele tá perdendo as pessoas ali, o amigo que convive, ele tá vendo que, cara, esse cara, ele não é, ele não podia estar ali. Porque eu tô vendo, óbvio, né? Algumas pessoas têm um nível de maturidade, mas a pessoa que tá no altar, ela, de certa forma, ela tem que ser sim um exemplo. É verdade. Incontestável. Às vezes o cara fala, mas nós somos todos humanos. Cara, você tem que ser um exemplo para quem tá te ouvindo. Você tem É que ser. verdade. E aí caiu nesse nível, cara, já tá tudo lascado. Ele tem que. Já tá tudo, Já tá tudo tudo no erro errado. já. Já tá tudo errado. E assim, igual, quando. A gente é imperfeito, sim, cara. O ministro que falar, cara, ele tem que ter uma noção do sangue de Cristo. Falando assim de mundo espiritual. Ele tem que entender que. Porque assim, é muito. Quando o cara ele tá desconectado, ele vai pecar, ele não vai dar bola, mano. Ele vai, Ele tipo, não vai pedir perdão, ele não vai pedir para melhorar. Espírito Santo, não me deixa cair nisso mais, me ajuda. Ele não vai buscar essa melhoria. Não é que ele vai ser perfeito, mas ele precisa buscar sair daquilo, porque aquilo desagrada a Deus. Se ele não buscou, já está desconectado. Entendeu? E entendi. aí aquilo vai gerar algo maior, as pessoas vão ver depois, e aí vai ficar uma situação complicada. Mas assim, até perdi a linha de raciocínio Não, aqui. mas vai falando, aqui Falando do sangue de Cristo. Eu chego para ministrar, minha oração é, Senhor, venha com independente. Se eu pequei, se eu não pequei, que às vezes eu pequei e nem sei. Eu vou entrar na tua presença através do sangue de Cristo. E aí eu começo a declarar. Senhor, é por intermédio do sangue de Cristo que eu tô aqui, é pela tua misericórdia, começa a declarar, é pela tua graça. Entendeu? entendi. Porque a nossa É, justificação não é pelo quanto você é bom, ou se você pecou, ou se você não pecou, indiferente. A nossa justificação é Cristo, mano. é o que Então, ele fez você por nós. exatamente. E se você não tem essa consciência, você vai ser atacado. É Porque aí verdade. o inimigo já vai, Você já você vai. entendeu? Você já vai tipo desarmado para a guerra. Aí você vai ser atacado, sua mente vai ser bombardeada e você não vai conseguir acessar a presença de Deus. Então, primeira coisa, galera, entendam. É, vocês ministram e acessam e trazem a presença de Deus, não é pelo quanto você é bom ou pelo quanto você é santo, né? Tirando aquela parte do cara que já peca e não tá Já nem aí. tá. Já tá Já desconectado. perdeu o temor, É, né, mano? Aí já exatamente. era. Tirando isso, independente se você peca ou se você não peca, você vai acessar a presença de Deus pelo sangue. Você é justificado. Por É que que você tá verdade. ministrando aí? Qual que. O inimigo ele fala, mano. Tipo assim, vem a seta na cabeça, vem o dardo lá, pum. Você não podia estar aí. Vai. Aí você já tem que combater, você já entende. Fala, mano,
Aí você já começa a declarar, eu tô aqui por intermédio do sangue de Cristo, foi Jesus que me chamou, eu tô aqui, ele morreu na cruz por mim. E aí você vai fluindo, aí não tem nada que possa te parar na Você presença de falou o Deus. negócio do pecado, né, mano? Tipo, é, as pessoas pecam e tem vezes que elas não têm o temor de voltar. Aí, por exemplo, tem um rapaz ou uma moça que tá em adultério, mas aí ela fala: Nossa, eu tenho que sair disso porque, tipo, senão eu não vou ter a minha salvação, por exemplo. Mano, já tem um ponto aí. Sim, Você já vê um temor. você já Opa, vê uma ainda luz. tem uma possibilidade. Exatamente, Tipo, é mano, exatamente isso, opa, mano. ainda aqui ainda tem. Agora aquela que, tipo, mano, tá no erro e tá Já fazendo, entregou os sabe? pontos. Tipo, já, tô cagando pra Aí isso é um e, caso. É tá um ligado? Isso caso. aí que você falou mano, Eu enxergo dessa forma, cara. Porque a gente não vai ser perfeito, mas eu tenho que buscar, mano. Buscar não entristecer, buscar ser parecido com ele. eu creio que assim, tem alguns pecados que a gente peca porque a gente quer. Sim. Tem algumas coisas que a De, galera. tipo, Não, tem assim, ó, por exemplo, um adultério. Você trair sua esposa, você trair sua namorada, você trair quem quer que for. Isso é uma escolha sua, mano. Eu creio muito nisso. Ah, mas o diabo, não sei o que tem. Fala, mano, o diabo, mas pra você começar isso aí, tudo teve um porquê e você fez, então você procurou. Você não quis viver uma vida de santidade. exatamente. Pra você, por exemplo, assistir uma pornografia, se masturbar, fazer alguma coisa assim, mano, você tá procurando aquilo lá. Você tá Tá procurando aquilo. ligado? Tem alguns que é inevitável. Por exemplo, aquela. Quem, eu falo por mim, assim, tipo, tô ali, pá, e aí. Ah, nossa. Passa um brother assim e fala, nossa, mano, olha o cabelo daquele, mano, tanto que é feio. Já peguei, tá ligado? Já, tipo, mano. Aham. Só que foi um bagulho, tipo, mano. Automático, né? É humano, Aham. aí você, opa. Agora tem uns que a gente peca Sim. porque quer, mano. Aí é o nível de temor do cara. É, Vai entrando no nível de temor do cara. Se você já, vamos supor. Mano, é muito engraçado. Você não ora hoje, você não ora amanhã, você não ora depois. Aí, ao invés de sua mente ser preenchida de pensamentos na palavra de Deus, ela vai ser preenchida por outras coisas. é E verdade. aí o dardo vai vir, pum. O dardo vai vir. Certeiro, se... Se você não se encher de uma coisa, que no caso é a presença de Deus, a palavra, se você não buscar isso, mesmo sem vontade, o outro lado ele vai, pum, vai bater lá. E se você tiver com a mente vagando, Nossa, aí pronto. aí É, pronto. galera. Aí é assim que funciona, cara. Tem É que assim que estar. Por isso funciona. que eu falo, ó, gente, vamos orar, vamos ler a Exatamente, mano. Bíblia, vamos ocupar nossa cabeça. Aham. Tá triste, tá alguma coisa assim, precisa conversar, dá um salve em alguém, sabe? Não fica. A gente tem muita essa. Não tenho medo de conversar, não quero conversar, ninguém me entende. Fala, mas você já falou pra alguém te entender? Nunca se abriu pra ninguém. Tipo, adolescente tem essas brisas, né? É, Ninguém me muito. entende, ninguém me entende. Mas você já conversou com alguém pra ver se alguém te entende? Verdade, Aí verdade. o cara, talvez, por orgulho, né? Porque eu não vou Orgulho. ali, não vou, não. Esse cara aí. Rapaz do céu. E como é que tá sendo aí essa. Não, na verdade, como é que você ia numa igreja, né? Sim. Como é que você achou a bola de neve, Não, assim? vamos lá. É que assim, Assembleia, né? Até ali os meus 12, 13 anos, foi mais ou menos. Quando eu tava saindo da Assembleia, foi quando eu comecei a tocar. Porque o que aconteceu? Minha irmã, ela saiu da Assembleia e foi pra uma outra igreja, Entendi. que no caso era a Catedral do Avivamento. Eu já fui de lá. Você já foi? Já. Era grande, né? Eu também só ia. Não, eu fui por causa do Jonathan. Uma Ah, vez pode assim, ó. crer. Ele, tipo, Aham. mano, você precisa ir pra igreja. Aí ele passava e me pegava lá, tá O ligado? Mas eu Jonathan fui. ia, a Acho que família eu lembro inteira. de você, lembro de sua irmã. Elas iam também. É que eu era bem diferente, eu usava óculos. Você Era era bem mais gordinho Você que não eu era era. malo igual você é Não, hoje. não tinha barba, Aham. nossa, Pode era crer. menor também. E aí eu ia lá, né? E aí, por uns motivos lá, eu nem participava de nenhum ministério e tudo mais. Mas quando eu tava encerrando a igreja, né? Que a igreja fechou. Fechou. O líder lá do Ministério de Teatro era o Abimael. O Abimael e a Kenny. Eles me convidaram pra tocar, mano. E nessa época eu já tinha passado ali, acho que era uns 2014, por aí. Aí eu já sabia tocar e já tava cantando.
E aí eles me convidaram, aí eu fui numa reuniãozinha ali e tudo mais. E aí comecei a tocar, a galera me conheceu e tudo mais. E aí a igreja fechou. Aí como eu tinha me conectado com a Abimael e com a Kenny, né, e o grupo de teatro, eles estavam procurando uma outra igreja. E Entendi. aí nessa deles procurarem, eles conheceram Bola de Neve. E como eu estava conectado com eles na época, o grupo de teatro estava funcionando, estava rodando. é, Aí eu fui com eles pra Bola de Neve. E aí eu cheguei na Bola de Neve, né? Aí eu já tava entendendo que o meu relacionamento com Deus estava se aprofundando, Sua eu estava chamada, assim, cantando. também. É, exatamente. Já estava entendendo que Deus queria que eu participasse ali da igreja, servindo no ministério de louvor e tudo mais. Aí, numa oportunidade que teve lá na igreja, lá, eu toquei, comecei a cantar, comecei a entrosar com. E na época o Bola de Neve só tinha um músico. Ele ia na quinta e ia no domingo. E no sábado. Aí era um violão, né? E o carrom, né? E aí a gente entrou e chegou. Tinha mais gente da catedral que foram com a Abimael com a Kênia. E alguns músicos aí a gente montou lá a banda. E esse, Nossa. no dia que, quando a gente chegou, olha pra você ver como é que Deus é. A história do Samuel. Ele tava orando pra chegar a músico lá na igreja. E aí a gente chegou e tudo mais, aí passou um mesinho, 2 mesinhos, a gente começou a participar com ele. Aí uma semana eu toquei, na outra já tocou com uma bandinha, né? Que Já dos tava. outros, do outro pessoal que tinha chegado também, ele ia casar em outra cidade. Aí ele foi embora. Então a gente chegou, ele ficou ali com a gente 2 semanas e foi embora. Meio que eles, tipo, nossa, chegaram, agora eu posso ir, Chegaram, agora eu exatamente. posso Foi ir, bem agora. isso, mano. Foi bem isso. Nossa, e o Clebão falou que você chegou na época que era tipo. É que o Clebão me explicou, mas só que eu não lembro. Aham. Era tipo célula, Primeiro foi a depois foi célula, pra um outro. Foi lá foi pra. pro hotel. É, e depois foi lá pro Piratininga. Foi pro Piratininga. Aí eu cheguei no Piratininga Já já. chegou e já tava, tipo, tudo certinho É, ali, basicamente. Já. é. Era no Em parte. Piratininga, mas começando também, né? Entendi. Entendeu? O pastor, eu acho que ele tinha chegado aí. Porque assim, quando era a célula, como que funciona? É, tipo assim, tem a regional de cada região. Então, um A exemplo. célula? Ou é... Não, da igreja. Um Ah, exemplo. entendi. Tem a sede em São Paulo, um exemplo, a região de Ribeirão Preto. A regional é Ribeirão Preto. Ah, Aí tem as entendi. igrejas, Sertãozinho, Franca, as igrejas aqui da Da região. região. E aí, tipo assim, a regional, ela envia pessoas, né, missionários para essas cidades que começam com célula, entendeu? Então eles arrumam uma casa, Pode vem um crer. pessoal de Ribeirão para Franca, um exemplo. E aí começa na célula, aí vai crescendo, aí vai, no caso, foi pro hotel, foi crescendo, vai para a igreja. Só que aí quando já tá virando igreja, manda um pastor. Ou talvez aquela pessoa, aquele casal que tá liderando a célula assume como pastor. No caso da cidade de Franca veio o pastor de São Paulo, Que é o que é o pastor. pastor Ricardo. Aí, se eu não me engano, quando a gente chegou, ele tava ali fazia um ano, alguma coisa assim. Eu não sabe te falar certinho, mas foi por aí. E aí você já sumiu lá. É, a gente já foi tocando e eu fui desenvolvendo muito, porque eu não tocava em igreja até então. Você nunca teve oportunidade na catedral lá, por. Num concurso de talentos. Foi quando o Abimael me conheceu e tudo mais. Aí nesse concurso de talentos, toquei uma vez só e passou um tempo o Abimael me chamou, né? Pro grupo de teatro e era no tempo que a igreja catedral tava encerrando. E Nossa. aí minha história de igreja foi essa. Assembleia, fui pra catedral, fechou, tava com o Abimael e com a Kênia. Aí a gente foi pra Bola de Já Neve. E chegou. lá eu comecei a servir mesmo, que até então eu não servia. Lá foi tipo. Boom, assim, É, tipo. tipo, O boom do ai, Gustavo, assim, tipo. cara, Ministra. assim, eu buscava, nessa época eu tava, cara, como eu só ia, eu não tinha outro a fazer. Eu ia pra escola, eu trabalhava, só que ainda sobrava muito tempo, então eu ficava no meu quarto buscando a presença de Deus muito, cara. Assim, negócio louco. E o meu pastor, ele dá uma liberdade espiritual muito grande pra gente fluir, né? Entendi. Pra gente ministrar e tudo mais, pra gente escolher os louvores. E aí foi assim, cara. Essa bagagem, assim, não é só mérito meu, né? Mas de pessoas que estavam ali me orando, nos momentos de busca, dando direção, essas coisas. Nossa. Gu,
Caramba, mano. Eu quero essa questão. Você chegou lá assim, ó, e tá um negócio dentro aqui no meu coração de a gente continuar ainda falando um pouco do Espírito Santo. E a gente vai Pode crer. continuar nisso daí. Vamos lá. E eu quero saber assim, tipo, você chegou lá e aí você começou a se introduzir lá, tipo, músico, ministro, tal. O que é uma das suas maiores experiências assim até hoje com o Espírito Santo? Tipo, algo que você fala, mano, isso aqui foi o meu divisor de águas, tá ligado, mano? Cara, eu já tive muitas. Olha, eu quero até começar a chorar que você lembra do momento. Mas teve um dia que eu já foi mais recente, não era no início. Eu entrei pro meu quarto e aí eu fui começar a tocar. E aí nesse dia eu falei assim pra Deus. Falei pro Espírito Santo, né? Espírito Santo, que música que você quer que eu toque? E na época eu já tinha algumas músicas, né? E Você tem aí, autoria própria. sim, Que naipe, mano. aí ele. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Aí ele falou: não, toca essa música aqui. E era uma música que eu tinha feito. E a música era assim: Seja bem-vindo aqui. Até tem no YouTube, Spotify, essa música chama Seja Bem-vindo. E aí eu comecei, cara. Porque assim, na hora que você ouve o Espírito Santo falar, você já derrete, mano. Já. Ali eu já tava começando. Eu derrete. Você já derrete. Aí eu já comecei a chorar e comecei a tocar. Eu nem cantei nesse dia, eu não toquei. Porque aí eu fechei o olho assim, cara. E na hora quando eu falava, seja bem-vindo, o Espírito Santo ele tava ali e, cara, é como se Jesus descesse do céu e tivesse abrindo a porta do meu quarto. Eu Nossa. vi assim a glória de olhos fechados, né? A glória dele descendo. Cara, não tem o que falar. Eu vou falar aqui pra pessoa, ela vai ouvir de lá. Ah, ele fechou o olho e viu alguém abrindo a porta do quarto dele. Mas a glória que a gente sente ali naquele momento, E essa fora foi a minha que, maior né, qualquer experiência. coisa, né, qualquer pessoa também, né? Sim, Não, todo mundo tem essa oportunidade, mas, mano, você vê um negócio que é só você ali, mano, mano, é muito louco. Ninguém vai entender isso, tipo, vai sentir esse Nossa, negócio que eu senti lá no momento. Mas é simplesmente, ele falou, toca a sua música. E aí eu comecei a tocar Seja Bem-vindo, é como se ele estivesse abrindo a porta do meu quarto e entrando. E aí essa foi a minha experiência mais louca. Mas tem outras também. Teve uma não, que eu vai tava falando lendo, hoje, hoje nós tava vai ter lendo um experiência livro, do Espírito Santo aqui, seja Rua bem-vindo. Azusa. Não sei se já leram. Já Não, leu o David Rua é... Azusa. E aí ele conta lá de um caso, se eu não me engano, era Rua Azusa mesmo. Ele conta do caso de uma mulher que ela tava lá no avivamento e ela começava a rir, tomada pelo Espírito Santo. E aí eu li isso daí, esse negócio ficou na minha cabeça. Então eu falei, mano, isso aqui acontece. E aí um domingo à tarde, antes de ministrar, tava ali lendo, acho que era outro livro, mas era tipo a unção do Benihim, esse que eu tava lendo. Aí eu tava lendo, deitado, domingão, tardezinha, né? 5 horas, janela aberta Um ali, pouco antes de ir pro deitado na culto. cama. Não, eu tava de boa ainda, não tinha... Cara, Tava lá, pá. E aí comecei a rir, mano. Eu falei, mano, que doideira que é essa? Mas ri muito, muito, muito de alegria mesmo. Do nada. Tô lendo aqui, comecei a rir. E ri. Eu falei, eu não tava conseguindo mais respirar. já tava tipo, Eu falei, Espírito Santo, para que eu vou morrer aqui. eu- é hoje que eu vou ser Foi uma levado. experiência muito louca também. E aí teve um final de semana também que eu fui. Cara, meu pai, eu tenho um vínculo muito forte com ele nessa questão espiritual. Que naipe. E ele me ensina muito, cara, em questão de Bíblia e tudo mais. E aí teve um fim de semana que eu fui tocar na igreja dele, né? Que no caso, quando a gente foi pra catedral, ele também foi. E aí quando fechou, ele foi pra outra assembleia, Entendi. mais pequena e tudo mais. Aí eu fui tocar nessa igreja dele. E quando eu comecei a tocar, minha mão começou a formigar. Tipo um choque, sabe? Uma energia elétrica. Eu tava tocando teclado nesse dia. Mas olha pra você ver, antes eu tava numa oração lá do Teatro do Abimael. Saí da oração que a gente fazia. Mó glória, uma unção. Cantamos lá. Saí, fui para a igreja do meu pai.
Na hora que eu cheguei, fui tocar. Falei, vixi, O que tá que é isso acontecendo? aqui? É cãibra? Minha mão formigando e tudo mais. Falei, glória a Deus. Aquele dia eu cheguei na minha casa, deitei na minha cama. Eu falei, vixi, já tá. O negócio tá tomando uma proporção violenta, porque já tá tomando minha mão aqui. E eu fiquei, tipo, extasiado. Falei, Espírito Santo, obrigado por esse privilégio de eu estar ministrando, você estar comigo. Depois, no outro dia, isso foi num sábado, no outro dia eu fui ministrar no domingo, na igreja, no Bola, né, que eu já tava indo no Bola. Mesma sensação. Do nada eu tava lá tocando a música Adorarei e tudo mais. De De repente, repente vem. a cãibra Ah, santa. impressão também. E aí, mano, o E, bagulho. cara, uma experiência louca, assim. Você sentiu o choque na mão, negócio doido. O bagulho, aquele. Os Sabe? caras vão ouvir, vai achar que nós é doidão, mano. Aquela vez que nós foi lá em Paz, você lembra? Lembro. Mano, aquele dia, mano, eu tava tipo, o que que tá acontecendo aqui, né, mano? E pedindo pra Deus, né? O que que tá acontecendo? O que que tá Cara, acontecendo? foi uma glória. E aquele dia ali foi um negócio, tipo, mano, não foi. Ninguém ficou girando, ninguém ficou caindo, mas foi tipo uma leveza, uma Sim, mano. paz, mano. A brisa suave, né, É, do foi um Espírito Santo bagulho. E tava aí, ali. quando infelizmente ele chegou a partir, tá ligado, mano, o menino lá, Aham. tipo, mano, Mateus, não era Mateus, não, não, né? deixa eu não lembro o nome Eu dele, esqueci João, também. acho Acho que que era era João. João. E aí, mano, tipo assim, eu fiquei, caramba, Deus, a gente foi lá, teve isso, teve vários bagulho, porque ele falou assim, a paz que vocês não entendem, que é a minha paz, eu trouxe para aquela família, trouxe para aquele menino, que ele precisava naquele Aham. momento de paz. E aí eu fiquei, caramba, né, mano? Aí eu fico pensando, tem vezes que o Espírito Santo, tem vezes que Deus vai curar e tem vezes que não vai curar. A gente tem o pastor Paulo daqui, mano. Parece que tem um relato que ele, tipo, mano, tava já adoecido, tava em cama já. E aí as pessoas orando para que ele ficasse bom e tal. Aí ele falou, Uhum. gente, para de orar, que talvez Deus quer me levar e vocês estão, tipo, mano, Sim. barrando ali o que Deus quer Aham. fazer. Cara, Para o cara foi, tá ligado, mano? Então essa questão. tem. A gente temos que entender que tem vezes que as pessoas vão ser curadas e tem vezes que Deus vai falar, mano, esse daí eu vou levar comigo, porque se Pode talvez crer. eu deixar, pode acontecer outras Aham. coisas, tá Não é ligado, o que mano? eu quero que aconteça, né? Muito louco isso Isso aí, aí cara. Esse, é. esse assunto você vai nadar mais de braçada do que eu. Mas eu entendo que realmente, mano, a gente vai orar, vai pedir pra Deus curar, mas que prevalece a vontade dele. Já fico Talvez no pensando. finalzinho a nossa oração tem que seja feita tua vontade. É que talvez assim, mano, eu entendo, tipo, mano, que nem teve um culto que a gente veio aqui, pá, e Deus me deu, falou assim, ó, fala assim, assado. Uma pessoa tá com dor no pé, tals. Falou até o pé que era. A gente veio, a gente no meio, no final do culto, eu falei assim, alguém tá com dor, tal, tal, tal. Aí apareceu a pessoa, nós orou, a pessoa foi curada. Da Ai, hora. Glória a Deus, tá glória a ligado? Deus. Aí, mano, eu fiquei, aí foi quando veio esse questionamento comigo. Esse questionamento santo. Eu falei, caramba, Deus, mas naquela época lá, aí eu lembrei, por que que... Aí, tipo, mano, ele me falou, tem vezes que vocês vão orar e eu Uhum. vou curar, e tem vezes que eu vou orar, mas não é pra aquilo ali acontecer ali agora. Agora eu vou te fazer uma pergunta. É, você vai, não sei se você vai. Fique em paz, aqui nós É, é. todas as vezes que Jesus ele orou pra alguém, na verdade, já tô ligando os pontos. Já tô ligado. Talvez já tô discernindo uma questão aqui. Que todas as vezes que a gente vê na Bíblia, né, Jesus ele orar pra alguém, aquela pessoa foi curada. Ou tem algum caso. Ah, que eu me lembro assim, não. Só que diferente, né? Talvez de alguns casos que as pessoas não são curadas, a pessoa ela foi buscar, né? A cura. Ali muitos e muitos, né, mano? É até. Ah, nós A pode pessoa. ver Lázaro, por exemplo, mano. Lázaro tava morto. Aham. Só que o porquê? Aí tem um porquê que Deus ressuscitou Lázaro. Tudo tem um porquê. Sim. Por que Jesus? Porque ele tava lá, acho que era os saduceus, não lembro. Eles acreditavam que a alma e o espírito ele ficavam com a pessoa 3 dias depois. E Jesus foi no Uhum. quarto, mano. Pra Tá ligado? mostrar.
Jesus foi no quarto. Por quê? Porque pra mostrar que, ó, Que ele realmente tá ressuscita mesmo ligado, mano? com as Fique em paz, criaturas. rapaziada, que aqui quem tá falando é o Caraca, eu não próprio. sabia disso, mano. Agora eu não lembro se é saduceus, eu não lembro. Você lembra? Acho que era os saduceus. Depois, Aham. se eu estiver falando Era besteira, uma me tradição acrescentou. ali Mas do era tipo grupo assim, o grupo judaico. judaico ali que eles acreditavam que a alma ficava 3 dias após a morte. É. Então a alma ficava ali, então a qualquer momento ela podia ver o corpo e voltar e a pessoa Aí ressuscitar. eles teriam uma justificativa pra falar, não foi você que Entendeu, mano? curou, né? Aí o que Ó, Jesus acontece? era Aí massa foi mesmo no quarto. demais. Aí, tipo assim, mano, parece que na distância que ele tinha lá pra percorrer era 3 dias. Era Ele o tempo esperou um certinho. tempo, ele falou assim: não, ainda não. Tipo, você vê na Cara, Bíblia que ele fala, ainda não. ô Jesus, ele E era. aí ele espera pra chegar no quarto dia, aí os caras, pra não ter prova, assim, pra não ter, tipo, Aham. os caras meio que acreditar, tá ligado? Mas falar, putz, esse daí Jesus, é embaçado, ele ia esse aí diretamente Tipo, nas mano, ele feridas sabia dos caras. tudo, então, mano, é tudo. Na Bíblia a gente vê muita cura, a gente vê muitas coisas, mas eu creio, assim, não tem relatos, né, mano? Mas isso é De alguém que não segundo foi a curado por Bíblia do ele. Fabrício na mente dele, assim. Mas fala que andava com multidões, né, mano? Então, imagine a multidão toda, sempre devia ter um ou outro ali enfermo, tá ligado, Aham. mano? Talvez não fosse ele ali que fosse orar, ou fosse um discípulo, e aí automaticamente não fosse, tá ligado? Pode O crer. bagulho é que É. tem. A Bíblia é muito, tipo, Aham. mano, muito, muito louco, mano. Muito Assim, na louco. lixeira. Mas o bagulho é. Ô, Gui, e aí, como é que tá os dias de hoje? Como é que você tá aí sentindo? O que que tá acontecendo? O que que você tá sentindo no seu Aham. coração? Fala aí pra Sim. nós. Então, cara, é uma nova fase. De, tipo assim, falando de tudo, né? Há um tempo atrás aí eu recebi uma palavra, né? De profecia. Que eu ia passar por um período aí mais escasso, né? Mais difícil. E que. Olha pra você ver. Olha as coisas que acontecem comigo. A profecia era a seguinte: Gu, Deus tá te chamando para um período aí da sua área ministerial que você não vai ter nenhum retorno. Olha pra você ver. Mas que Deus quer te dar mais maturidade. Só que você não vai ter nenhum retorno e ele tá falando assim, se você quiser entrar nessa, você é bem-vindo. Se você não quiser, tá tudo bem. Você entendeu? Tipo assim, cara, assume essa bronca. Se você quiser assumir, você vai apanhar, só que você vai galgar o nível de maturidade que eu tenho pra você. E tamo Bom, aí, isso aí esperando o tempo Deixa eu findar. Tem alguma pergunta aí? Tem umas? Agora é a hora do Thiago. Vamos lá. Hora do Thiago. A gente vai fazer uma intro, Thiago. É verdade. Hora do Thiago. Tem duas. Quer escolher? Acho que essa aqui vai ficar melhor agora, porque eu já meio que já. Gu, o que o Ministério de Louvor significa pra você hoje? Cara, o que que o Ministério de Louvor significa pra mim? Ministério de Louvor significa uma responsabilidade muito grande, né? Eu enxergo, eu sinto isso, né? De trazer isso para as pessoas, para os meninos lá da banda, que, assim, quando o cara ele já tá inserido no Ministério de Louvor, não é 100% dos casos, mas na maioria das vezes, ele já aprendeu a tocar, ele já sabe, ele já tem os momentos dele na casa dele, né? Ou pelo menos deveria, Pelo com menos, a né? presença de Deus, né? E assim, é diferente eu tocar na minha casa e tocar na igreja. Na minha casa eu e o meu relacionamento com Deus, né? Na igreja, existem pessoas que estão ali, cara. E essas pessoas você tem que, de certa forma, é cobrado sim uma responsabilidade. Não só minha, mas de todos os músicos. Então, o Ministério de Louvor, eu enxergo isso como um ministério que exige responsabilidade. Responsabilidade. Você Assim, cara, você tá ali. E deu. Cara, é muito louco, mano. Muito sério, muito pesado. Porque você tá ali, tá sendo travada uma guerra no mundo espiritual.
Tá Você sendo falou travado. mesmo. Isso daí é fato. É, Não na, tenho o que discutir, tem não nada. tenho o que discutir, tá sendo travado ali todo dia, todo culto, todo momento que tiver pessoas envolvidas ali, cristão, não cristão, na igreja, na rua, célula, vai ser travado. Por quê? Deus ele tem sempre algo novo para liberar. Ele tem sempre alguma coisa para fazer. O Espírito Santo ele quer entregar, quer se revelar, quer revelar Jesus, quer revelar as coisas. E a ponte, na maioria dos casos, vai ser o louvor, é como aquela chave que vai abrir o mundo Vai espiritual para que pra... desça. Entendeu? Cara, precisa entender esse negócio, né? Deixa eu entrar nesse assunto aqui. Assim, pra vocês entenderem, né? Quando Daniel ele tá lá orando, pedindo uma resposta para Deus, o anjo mensageiro é o anjo Gabriel. Só que aí no céu é travado lá uma guerra e ele não consegue descer com a mensagem. E aí precisa do anjo Miguel, que é o anjo de guerra, vir para combater e a mensagem descer. Na hora que o anjo Gabriel chega, o mensageiro, e ele fala: Daniel, era para mim ter chegado antes, mas estava sendo travada uma guerra, A gente né? tava tomando um cacete ali. Eu não consegui passar. Eu tive que tive que chamar o Miguel, o anjo Miguel, que é o anjo de guerra, para poder trazer essa mensagem para você. Então, e tudo isso que acontece na igreja, né? Hoje ele usa pessoas que são ali a legalidade que Deus vai ter para derramar aquilo. Deus não vai conseguir derramar a glória dele sem pessoas, mano. É verdade. Entendeu? Deus não vai derramar a glória onde tá, tipo assim, exemplo, num baile funk. Ele não vai derramar a glória, não existe legalidade terrena, física para ele derramar a glória. Precisa disso. Do mesmo jeito que acontece isso no lado de lá, na magia negra, nessas coisas, para que aconteça aquelas coisas, precisa de ser feito sacrifício ali, aquelas coisas. Então, do lado de cá, nós também precisamos, né, da nossa vida ali, e a gente é a chave. Nossa. O cara tem que. Você falou o negócio do lado de lá, né? Vamos colocar Aham. assim, do lado oculto lá. E até um bagulho que tô querendo te falar já faz um tempo, até lá, que nem, se você vê um louvor, por exemplo, o louvor não tá encaixando, as coisas não tá encaixando, talvez uma pessoa ali tá em algum erro, e aí Deus vai falar, eu não vou me manifestar aqui no meio desse povo por conta disso, 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 Aham. tá ligado? Ou aí a pessoa tem que se arrepender, tá ligado? Pra ter a misericórdia de Deus, tá lá. Lá no outro lado, mano, o trem não desce. Isso aí, mano, qualquer pessoa pode vir discutir comigo do lado de lá, porque Aham. eles também sabem que é verdade. Enquanto as ondas sonoras, tá ligado? Não tiver em perfeita Tô sincronia, mano. ligado. Você já viu o vídeo do Aposan Já, falando? já vi dele, do irmão dele, já. Aham. E aí eu comecei, tipo, pensar isso, mano, e comecei a ver o tanto É. que é isso, o louvor, o ministério de louvor, tem que estar, consagrado, tem que estar Sim, certo, tem que mano. estar com os bagulho, porque imagina se até do lado de lá ele sabe que as ondas sonoras, que Aham. a ritmia musical tem que estar numa perfeita Sim. sincronia pra acontecer, imagina nós, mano. Você acha que Deus não é um Deus de bagunça, Aham. mano? Jesus, ele gosta de uma bagunça pra arrumar um coração, mas ele não gosta de uma igreja bagunçada, mano. Não gosto. Tá ligado? É Cara, diferente. igual você falou, não é nem que Deus fala assim, não vou me manifestar aqui. Ele tá doidinho pra se manifestar. O problema é que não tem realidade pra que ele se manifeste, mano. É verdade. Existe algo que, igual assim, um quebrantamento. Se ninguém tiver quebrantado, não vai. Vai Principalmente ficar. dos músicos. Se todo mundo tiver com o coração duro, não vai. Entendeu? São coisas que tem que acontecer para que a glória venha, mano. Eu acho que eu enxergo Deus ali. Tá tudo aqui assim. Um rio correndo, um Sim. monte de água assim, aí tá travado. Só precisa da legalidade aqui na terra para abrir. Então, que faz que cria essa legalidade aí, em muitos dos casos, é o Ministério de Louvor, que cria esse Que... ambiente para que a glória venha. E até vamos pensar do outro lado, Gu. Eu gosto desse Aham. assunto. Boa, boa. A gente pegar. E se por um acaso tá tudo certo, só que Deus não quer se manifestar? O que você acha? Eu acho que Deus ele tem as suas maneiras de se manifestar, né? Talvez não seja do jeito que. Aí, mais um ponto, interessantíssimo.
Porque assim, nossa, esse culto foi ruim, né? Talvez na hora que termina ali, geralmente eu. Nossa, hoje foi tenso, né? Porque você não sentiu nada. Porque eu não senti nada, eu tô falando isso. Mas às vezes ali, uma pessoa que tava ali na igreja, a música que você tocou que era mais tranquila, que não fazia ninguém pular, ninguém gritar, falou com alguma daquelas pessoas. Talvez foi só pra aquela ali, né? Exatamente. Entendeu? Então, é mais um ponto que a gente tem que desconstruir, principalmente nos ministros, nos músicos, de achar que eu sei como que é que Deus se manifesta. Cara, Sabe por que eu falo? Porque, assim, muitas vezes eu pego, assim, pra ter aquele mover lá em casa, principalmente em casa, eu me aham, policio muito nessas coisas. Tem que pôr um louvor, e aí você começa ali, entrar no sim, mistério. Aí eu falei, mano, e quando não tiver o louvor? E quando não tiver nada? E tiver que ser eu mesmo, tá aham, ligado? Pra gerando ter aí. essa conversa com Deus, pra ter esse toque. E se for só numa conversa, tipo, Entendeu? uma Aí eu fico, resposta? tipo, mano, É igual você deu o exemplo do dia que a gente foi lá na casa do João. primo do Acho que é Matheus. João o nome dele, se é filho, É, João. É João, é. João. É o mesmo caso. Ninguém pulou, ninguém rodopiou, ninguém gritou, É verdade. mas a presença de Deus estava lá, tá De uma ligado? forma que a gente. Eu falo muito, tô falando isso pra muitas pessoas. Eu falo, mano, eu sinto que Deus tá se movendo na Cidade Franca, eu sinto que Deus tá se movendo no nosso meio, eu sinto que Deus tá se movendo pra uma geração. Como, Fabrício, como? Eu não sei. Mas como assim, mano? Eu sinto algo no meu coração, Aham, eu sinto algo que Deus vai fazer, vai entregar, e quando entregar, quem tiver preparado vai receber, quem não tiver não vai receber. pode crer. E aí eu fico, mano, mas como? É pro Brasil? Eu falo, não, não sei, eu não sei te explicar, mas é tipo, Deus tá se movendo. Só que tá tipo assim, meio que. Eu sinto que ele tá meio que fazendo um limpa, assim, tá Aham, ligado, mano? Tipo, mano, separando aqueles que vão, tipo, mano, sim. pra guerra, por exemplo, e aqueles que ainda estão meio à vida, pra que esses venham e, tipo, mano, façam o Já vai com a arrastão, tá ligado? colheita braba. Mas, enfim. Eu posso falar um negócio? Pergunta do David Opa, agora. Não é uma pergunta, mas meio que um testemunho do que você estava falando agora. Quer falar aqui? vem cá, Vem mano. cá. É, ué. Vem cá. Acha que essa câmera aqui não desligou, não? Desligou. Eu coloquei na já. Então vamos aqui. Agora aqui, pergunta, testemunho. Ah, tem Boa. que ser outra intro Vai agora. dar pra casa. Teve um momento que eu tava num lugar que eu tava morando na fazenda e tal, e teve um momento assim que foi muito doido, que foi que nós estávamos num momento de adoração. E eu percebi que um dos músicos lá, principalmente o que estava cantando, que era o principal e tal, ele parou de cantar. Aí eu não tava entendendo nada, Tava porque todo tudo. mundo tava. E foi muito do nada, assim, foi muito. Tava numa música Tipo, tava no meio no meio de um Na negócio, onde não era pra ele parar, ele ele parou. parou. E ele falou assim: Eu tô sentindo agora que é pra todo mundo ficar em silêncio. Uau. Aí eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso, então vamos lá, Esse né? cara tá arrumando. Esse cara tá Aí, louco. aí nós ficamos em silêncio, todo mundo em silêncio. E do nada começou um som que não tava vindo de nenhum lugar. Aham. Assim, Olha, não tinha bateria, a tô bateria tava arrepiado. parado, tava tudo. Começou. E começamos a ouvir uma voz, Aham. assim, de Diferente. coral. Que massa. Aí todo mundo ficou assim, pasmado, porque assim, todo mundo tava ajoelhado, todo mundo Extasiado. extasiado. E muita gente sim, Puxava. e só ouvindo isso. E aí a pessoa que tava falando, que tava Ministrando. cantando, ministrando, isso aconteceu acho que por 2 horas. Caraca, mano. Aí quando terminou, ela falou assim, ó, gente, eu sei que vai ser difícil, mas nós precisamos parar. Porque já tá o momento, tudo certo. Porque assim, se nós passar disso, nós não vai aguentar. Aham. Que Porque loucura. assim, foi um negócio tão doido que assim, é difícil acontecer isso, mas nós precisamos estar completamente em acesso. Porque assim, muitas vezes eu conheci dos que trabalhava, que estavam nessa banda, que eu conhecia, eles estavam completamente rendidos. Eles precisavam ter uma vida antes, coisa que você Sim. estava falando. E é muito difícil.
E assim, e as pessoas que ouvem essas histórias acham que é louco. Igual eu falei, os É caras igual vão a achar gente que é tava falando. doideira, mano. Mas Esse assim, podcast é doido. eu acho que isso pode acontecer aqui, Com sabe? certeza. Mas nós precisamos ter uma Exatamente. completamente rendição a Cristo. Rendição ao Espírito Santo. O Espírito Santo é doido. Tem histórias que, assim, que eu passei que o Espírito Santo estava ali. Aham. Então, assim, isso estava me incomodando muito quando eu estava ali, vocês falando sobre, principalmente quando ele falou assim sobre, e quando Deus não quer? Tem muitas das vezes que aconteceu comigo, quando Deus não quis, que queria ficar em silêncio. Que é igual eu já aprendi. Deus não comunica. Se você só tá falando, que horas que Deus vai falar? Exatamente, isso aí. Você precisa ficar quieto. Fala. Eu tenho- O quieto também é uma adoração. Sim, o silêncio, né? E é isso. Cara, muito bom essa colocação sua, mano. Eu enxergo assim, vou só complementar mais o que ele falou. Às vezes a gente acha que a música, assim, a música ela faz a parte dela. Ali, vamos pôr. Se eu jogar 10% é muito. A música ela tem o papel dela, sim. Mas, cara, ela é só uma ferramenta. Eu enxergo que quando eu começo uma ministração, igual eu falei, primeiro a gente vai pro combate, depois vai chegar uma hora que a glória de Deus vai estar no lugar que você não precisa fazer mais nada. Teve uma vez que a gente tava num culto do Flame, né? Aí, mó bênção, mano. Espírito Santo fluindo, galera na presença. Aí me perguntaram, que música que a gente vai tocar agora? Eu falei, não precisa tocar mais música nenhuma. Só flui, vai Só aí, o deixa. que se vier no seu coração, você canta. E é isso, mano, é bem isso. Esse negócio é violento. O silêncio, assim. Tem que entender que não é a bateria, não é o violão, não é a guitarra, não é a voz. Isso tudo Na hora que é só pra glória vir, a glória veio, acabou. Toda segunda-feira eu sempre falo que eu oro com a irmã aqui, que é a irmã a Cida, né? E, mano, fazia acho que umas 2 segunda-feiras que eu não vinha por conta de algumas coisas aí. Na segunda-feira agora eu vim. E aí toda segunda-feira tá. Aí ela é a irmã que, mano, quem tá no erro corre, quem quer, tipo, alguma coisa vai com ela, tá ligado? Pode Ela é crer. a Cida. E aí, aí, mano, e tipo assim, nós vem orar, tipo, sem nada, tá ligado? Tipo, cruzão, tudo mesmo, Só vem com só o de coração manhã, mesmo. E aí ela fica no lado do altar, eu fico do outro, mano, e a gente, tipo, vai orando, daqui a pouco já começa. Mano, e desse dia, mano, assim, se você for ver, a gente até brinca que a Cida e Deus é lado a lado, tá ligado? É tipo, mano. E ali, tipo, eu gosto de estar do lado dela, assim, mano. Eu gosto muito de estar do lado dela. Os caras falam, Aham. porque eu falando assim, você vai achar que é uma pessoa. Mano, a Cida, ela é um pouco menor que essa porta. Ela já é, Ixi, tipo, ela é a irmã, tipo, mano, a Aham. irmã, ela grita, né? Ô, Glória! Pode Sabe? crer. Fala, e é a irmã da profeta mesmo. Ela é uma Aham. profeta, ela é. E aí, mano. Mano, e nós começamos a orar em línguas, mano. Mano, o bagulho foi tão incrível que eu comecei a perceber, mano, eu tô falando aqui em línguas, ela meio que fala lá e, tipo, ele vai conectando e o bagulho, tipo, parece que eu tô conversando com ela tá conversando comigo, a gente tá adorando a Deus e, mano, o que que tá acontecendo aqui, mano? Mano, eu falei, cara, e assim, eu olho assim, não tem nada, não tem, tipo, Não tem nada acontecendo, é só a oração em línguas mesmo. só e- ali. Eu falei, mano, que bagulho louco. Deus é grande demais, mano, pra gente ficar, às vezes, diminuindo ele. Às vezes eu até falo pros moleques, falo, mano, não fica. E se Deus não vir que nem. Aí você falou, hoje o culto vai ser assim, Aham. né? Eu tinha muito isso, mano. Na sua Eu percepção. tipo, ia pregar, tipo, mano, pregar, eu falava, nossa, minha pregação Foi ruim hoje. nossa. Aí eu pedi o feedback pros caras, os caras, não, foi da hora e tal. Aí os caras estavam metendo louco, mano. Foi nada a ver isso aí. Aham. Nossa, hoje eu. Aí Deus falou, mas quem disse que muitas vezes eu vou falar com todo mundo ou uma pessoa só? Exatamente. Aí Quem eu disse que já, é do jeito que você aí acha, já né? vou murchando assim, tá bom, Deus. Tipo, não precisa me bater mais, tá Cara, ligado? e assim, é massa, sabe por quê? Quando você vai aprendendo, porque quando você tá pregando, eu tenho certeza que vem na sua cabeça, tá ruim. Nossa. Aí quando você entende esse negócio, você já vai eliminar isso daí. Você já vai eliminar, porque isso aí vai atrapalhar na sua pregação. Nossa. Você já vai estar achando que ali é você que tá fazendo. Quando você entende, você fala, não, eu tô aqui, quem faz é o Senhor.
E E eu até vou também o continuar. espírito de comparação, né, mano? Que É, a gente vê as comparações com vê outros lá no Instagram pregadores, as igrejonas. entendeu? Aí a gente fica se comparando, tipo, vendo os moleques, talvez o moleque não dá uma glória a Deus, não fala nada, e a gente acha que a gente que tá ruim, tá ligado? A Aham. gente que não tá conseguindo trazer Deus pra eles, tá ligado? Só Certo. que as coisas não. Aí eu comecei a tirar esse espírito de comparação de mim, eu Aham. comecei a tratar, né? É, mano. É, Mas eu na administração também, direto. Cara, você precisa se lavar toda hora. Toda hora. Toda hora vem na administração. Nossa, mas tá ruim, você já tem que trazer o pensamento. Não, não é você, Gustavo. Nossa, mas igual falando daquela questão lá do mundo espiritual, mas você não podia estar aí. Aí você não, é o sangue de Jesus. É, então é toda hora, é dar, direto dar. e reto, velho. Meu passado, ele é um. Meu passado, Deus, assim, quando fala que joga no mar de esquecimento, eu até comento com os moleques, falo, mas tem bagulho que eu não lembro, mano. Ah, olha Tem que bagulho mano. que eu, tipo, eu sei o que que eu era, eu sei o que que eu fazia, mas tem bagulho assim que você for ver, eu não lembro que eu, tipo, que eu fiz, deixei de fazer. E o inimigo vem muito forte muitas vezes assim, eu, tipo, mano, olha o que você Aham. fez, tá ligado? Sim, Fala, ah, capeta, sai fora, sai filho. fora. É desse jeito. Gu, estamos chegando na reta final, creio Aham. que sua digníssima tá com fome também. Com A certeza. gente tá É com toda hora, fome. né? Galera, Ela é toda meio-dia e hora. meia agora, num sábado. Mas enfim. Gu, olha para aquela câmera ali. Deixa suas considerações finais para esses jovens. Dá um recado aí para Beleza. esses jovens. Vou dar um recado aqui para os jovens músicos, em especial, né? Ministros. O negócio é o seguinte: quando a gente não canta sobre a gente canta sobre Deus. Toda vez que o dardim pingar aí na sua mente ou no seu coração e querer aflorar um sentimento de que é você que é bom, você tem que eliminar esse sentimento e voltar os seus olhos para Jesus. Isso aí acontece muito. Achar que é a sua bateria, achar que é a sua guitarra ou o seu timbre. Isso tudo é muito bom, mas acima disso tem que ser a presença de Deus, tá? É isso. É isso? Então é isso, galera. Galera, Gu, muito obrigado por disponibilizar seu Tamo tempo. junto, mano. Muito obrigado. Benção Creio que nós vamos demais. fazer muita coisa junto ainda. Glória a Temos uns Deus. projetos aí que nós, esse ano ainda. Galera, mais um episódio, não somente mais um, como foi o episódio, a gente nunca vai ser só mais um. Cada episódio, Deus vai falar de uma forma diferente pra você. Então, quem tá disposto a ouvir, que ouça. Quem não tá, é É isso. Que Deus isso. te abençoe também. Certo, galera? Galera, só lembrando de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar. Lembrando que todo sábado às 20 horas a gente tem culto Funes, certo? E como ver nossas redes sociais, a gente tá trabalhando muito bacana aí, tudo certo. Certo? Tem mais algum recado? Hã? A campanha do agasalho Funes 2023. Galera, se você tem um agasalho e quer nos doar, quer fazer o bem, não importa pra quem, doa aí, vai estar aqui na igreja. Se você não é da igreja e quer doar, dá um salve aí que nós embola alguma coisa. A gente pega o Sedex, alguma coisa assim. Mas não deixa de ajudar quem tá precisando, certo, família? A gente tá com essa campanha, começou essa semana e vamos aí arrecadar muito agasalho para ajudar o próximo, certo? Então é isso, família. Gustavo, mais uma É vez, muito nóis. Tamo obrigado. junto. Deus te abençoe, Amém, você, sua igualmente. família. E falou. Até a próxima, galera. Fique com Deus.